Olá pessoal, Wesley Victor na área. Vamos falar um pouquinho de história e o assunto de hoje é sobre a civilização egípcia. Quando a gente fala das civilizações, ou seja, das primeiras civilizações, todas elas tiveram uma importância muito grande, os rios. Quando a gente relembra a Mesopotâmia, por exemplo, nós sabemos que havia importância muito grande dos rios Tigres e Eufrates. Quando a gente fala, por exemplo, da civilização egípcia, a gente tem que mensurar a importância do rio Nilo. Tanto é que na Grécia, um historiador grego chamado Heródoto afirmava que o Egito era uma dádiva do Nilo. Ou seja, todo aquele progresso científico, cultural, tudo que ocorreu, por exemplo, no Egito, é uma decorrência da importância desse rio Nilo. E aí a gente sabe que essa importância do Nilo, ela se deu porque o rio Nilo possuía um regime regular das suas cheias. O que é que eu estou querendo dizer? Que durante os meses de julho a novembro eram os períodos mais férteis dessas cheias que eram estabelecidas pelo rio Nilo. Então, aproveitava muito esses meses de julho a novembro para fazer o processo de irrigação desse solo. E aí esse processo de irrigação fazia com que houvesse ou seja, um melhor aproveitamento das plantações que eram nas margens do rio Nilo. E se você observar a região do Egito, ela é uma região de puro deserto e que esse rio Nilo é o que vai estabelecer justamente essa dádiva para essa região. Quando a gente fala do Egito, a gente está falando que o Egito ele é uma região que fica no extremo nordeste da África e essa margem do rio Nilo foi onde serviram para a fixação da população. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a economia. Quando a gente fala da economia, devido à importância do Nilo, a gente tem que estabelecer que a agricultura ela tinha um papel importantíssimo nessa economia egípcia. Ou seja, o que é que eles plantavam nessa agricultura? Como eu falei, aproveitando as encostas do rio Nilo, dos meses de julho a novembro, eles plantavam o trigo, a cevada, os legumes, árvores frutíferas. Além da agricultura, a gente tem o estabelecimento da pecuária, que eles criavam porcos, cabras, bois, cavalos, ou seja, aquilo que eles necessitavam. Quando a gente lembra da história do homem, a gente viu aquelas fases do período paleolítico, no qual o homem era caçador, coletor, ele vivia da caça, da pesca, da coleta de raízes ou frutos. E quando acabava aquelas regiões, aqueles recursos, eles migravam para uma outra região. Já no período neolítico, o homem passa a estabelecer, ou seja, ele passa a fixar-se nessas regiões. E ele passa a fixar em regiões onde tinham rios que eles podiam tirar aqueles recursos necessários para a sua sobrevivência. Por isso a gente pode afirmar que essas primeiras civilizações elas surgem justamente onde tinham rios. Aí foi o caso dos egípcios, dos mesopotâmicos. Bom, em relação à política, a gente sabe que o Egito ele vem se unificar, ou seja, Menes ele se torna o primeiro faraó. E aí Menes, que ele era o rei do sul, vai unificar o Egito com a parte do norte, e aí vai surgir a civilização egípcia, ou seja, Menes, ele vai assim se intitular o primeiro faraó da história do Egito. E aí a gente pode
desmembrar essa história egípcia em 3 etapas: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império, como a gente já falou, ele vai começar com Menes no ano de 3200 a.C. e vai durar até 2300 a.C. A maioria da população, ela vivia da servidão coletiva, trabalhando na agricultura e nas obras públicas. Havia nesse período uma forte burocracia estatal. Então o Estado, para fazer com que as pessoas continuassem trabalhando nesse processo, o Estado ele tinha que ser forte e havia essa burocracia estatal. Já no período do Médio Império, que é de 2050 a 1750, os faraós eles recuperam o poder dentro do Egito, estabelecendo uma organização anterior, período de crescimento econômico e territorial, tá? Já a questão do Novo Império, que, como eu falei, que é a última fase, que vai de 1580 a 1080 a.C., vai da expulsão dos Hicsos, o período mais rico e desenvolvimento dos egípcios. Ocorreu o que a gente chama de êxodo dos hebreus, estes eram escravizados. Só para relembrar, o êxodo é quando Moisés ele vai pegar o povo hebreu que estava sendo escravizado durante vários séculos no Egito e vai conduzir de volta à Palestina, que era aquela terra que emanava leite e mel. Então esse processo de êxodo é a saída do povo hebreu que estava sendo escravizado no Egito de volta para a Palestina. Bom, novas técnicas são implantadas como a utilização do cavalo, do ferro. Os egípcios vão conquistar a Fenícia, a Síria e chegando até a região da Mesopotâmia na parte do rio Eufrates, tá? Bom, a partir de 1080 a.C., caracterizado pelo processo que a gente chama de declínio do Império, ocasionado por disputas internas e ataques externos. E aí a gente vai ter as invasões dos assírios, tá? O enfraquecimento do poder central e a independência dos nomarcas, tá? São características importantes que a gente precisa entender sobre a civilização do Egito. E aí a gente pode entender a monarquia egípcia, a figura do faraó, que era um rei, juiz, chefe militar e o grande sacerdote. Então o faraó ele tinha amplos poderes na civilização egípcia. Os funcionários reais, que eram os escribas, sacerdotes, militares, a camada média, que era composta de comerciantes, de artesãos, e os camponeses, que eram responsáveis pela manutenção das obras do governo, além da produção agrícola. A gente sabe que os camponeses eles trabalhavam nessas obras públicas do governo. Então, esses camponeses eles tinham um papel importantíssimo no crescimento da civilização egípcia. Os escravos, eles eram prestadores de serviços, eles eram domésticos, ou eles viviam em minas e também nas pedreiras. Nessa época a gente sabe que a escravidão ela se dava ou por dívida ou os prisioneiros de guerra. Bom, a gente pode falar de alguns avanços na civilização do Egito. A gente sabe que eles foram uma das civilizações que mais se apropriaram das ciências. A gente pode falar dessas ciências, a gente pode falar matemática. Seu desenvolvimento em relação à matemática possibilitou a construção de canais de irrigação, barragens para conter as cheias e as pirâmides. Lembra que eles observaram que os meses de julho a novembro eram os melhores meses em relação às encostas do rio Nilo. Então, isso graças aos avanços da matemática.
Arquitetura de proporções gigantescas, ou seja, larga utilização de pedra como matéria-prima. E aí a gente pode falar, de exemplo das arquiteturas, as famosas pirâmides do Egito. Desculpe. A medicina, também processo de mumificação. Então, como eles acreditavam que um dia a alma voltaria ao corpo, eles tinham um processo de mumificação que levou a um conhecimento muito mais abrangente, muito mais apropriado, muito mais aprofundado sobre o corpo humano. Além de fazer o diagnóstico de algumas doenças, eles também, nesse processo medicinal, eles também descobriram alguns remédios que serviam para a cura dessas doenças possíveis. Bom, outra coisa que a gente pode falar é em relação à escrita. Quando a gente fala da escrita, há 4.000 a.C., os sumérios, um povo que habita a região da Mesopotâmia, eles estabelecem uma escrita chamada cuneiforme. Já os egípcios, ele também tinha a sua forma de escrita, que era uma escrita chamada escrita hieróglifa, que eram através de símbolos denominados pictogramas, que eram um complexo sistema de escrita que exigiu dos escribas uma simplificação. Tá? Os escribas eram a pequena parcela da população que sabia ler e escrever e possuíam um imenso prestígio perante a sociedade egípcia. Bom, além disso, eles estabeleceram, o papiro, encontrado em pântanos à margem do rio Nilo, o material utilizado para documentos escritos, utilizados também em construções de casas e também embarcações. Na verdade, essa planta chamada de junco, ela surgia nas encostas do Nilo, e aí dessa planta eles criaram o que a gente chama de papiro. Bom, falando da religião, ou seja, porque os egípcios eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, eles eram antropozomórfica, ou seja, deuses com formas de humanos e animais, ou os dois juntos. Alguns deuses representados pelas forças da natureza acreditavam na imortalidade da alma, no juízo final e no retorno à alma ao mesmo corpo. Por isso que eles tinham a técnica da mumificação, porque quando houvesse o juízo final, a sua alma voltaria para o seu corpo. Eles também construíram pirâmides, as mastabas, os hipogeus e as câmaras funerárias. Bom, a cultura, quase a tonalidade das obras de arte, tinha como funções um contexto religioso e político. Tá? A gente pode citar algumas obras literárias que está estabelecida no Livro dos Mortos. E em relação aos desenvolvimentos de várias áreas, a gente pode citar a química, a matemática, a astronomia, a medicina. São algumas heranças que a gente tem da civilização dos egípcios. Bom, espero que eu possa ter ajudado a todos. Fiquem em casa. Professor Wesley Victor, pronto para ajudá-los nesse Enem. Forte abraço a todos.